Brasil, PIB cai e arrecadação sobe. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist no canal chamada Economia Brasil Mundo. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos referente à questão da economia no Brasil e à questão da economia no mundo. Então, pessoal, existe uma confusão muito grande, né? O pessoal confunde muito o PIB com a arrecadação. A arrecadação é uma coisa, o PIB é outra coisa. Então, muita gente fica preocupada com o governo, né? Quando a gente tem um processo de recessão técnica, quando o PIB ele cai por 2 trimestres consecutivos, o pessoal acha que a arrecadação do governo ela baixou também. Mas muito pelo contrário, o PIB ele entrou em recessão técnica, nós tivemos aí 2 trimestres consecutivos, né, de PIB negativo, indicando a recessão técnica, mas contudo a arrecadação do governo ela só faz crescer, ela só faz subir. O governo nunca arrecadou tanto dinheiro que nem tem arrecadado na pandemia, devido à inflação, devido à elevação dos preços dos produtos, né? Então a arrecadação ela depende do preço do produto. O imposto ele é cobrado na hora da venda do produto. Então quanto mais caro sair o teu produto, mais o governo vai arrecadar. Quanto mais caro você pagar a gasolina, mais o governo vai arrecadar. Quanto mais caro você pagar o remédio, mais o governo vai arrecadar. Quanto mais caro você pagar o alimento, o arroz, o feijão, a carne, mais o governo vai arrecadar. Então o Brasil ele pode produzir menos, né, porque o PIB é o produto interno bruto, né? O PIB é o produto interno bruto, é o somatório de todos os bens e produtos, né, produzidos no país, serviços e produtos produzidos no Brasil. Isso aí abaixou. Mas como a gente está vivendo um processo inflacionário muito forte, os preços subiram. Então, mesmo com um PIB negativo, a arrecadação do governo, ela continua alta, ela continua crescendo por causa da inflação, por causa do preço do produto. Então, quando você tinha uma gasolina a R$3, o governo ganhava um imposto em cima dos R$3. Agora você está pagando a gasolina a R$7, a arrecadação do governo ela mais que dobrou. Tá entendendo a situação? É isso que a gente precisa ter bem claro, né? Essa distinção entre o produto interno bruto, entre o nosso PIB, o que o Brasil produz, né? O somatório de toda a produção de bens, serviços e produtos no Brasil, e o que o governo arrecada. São coisas distintas. E muitas vezes o brasileiro comum ele não consegue fazer essa distinção, né? Então, pessoal, em meio da pandemia aí, é um verdadeiro absurdo, né? O que a gente está vendo, o povo na fila do osso, a inflação muito alta, o poder de compra do salário do povo brasileiro vem caindo a cada dia. Até o arroz com feijão, né? Tá difícil das pessoas assalariadas comprarem, né? Porque a pessoa assalariada ela tem que pagar um aluguel, ela tem que, né? Ela tem que comer. Então realmente os preços, né? Eles subiram de uma forma generalizada. E o processo inflacionário no Brasil é um processo muito alto. O Brasil já passou dos 2 dígitos de inflação, né? Isso que é indicado pelo governo, mas a inflação ela é muito maior, né? A inflação ela vem desde que com o começo da pandemia, houve um fechamento muito grande, houve um desemprego muito grande, e a gente já notou um processo de inflacionário, né, devido à pandemia em todo o mundo. E que aqui no Brasil esse processo inflacionário realmente ele foi mais forte, né? Porque a gente teve seca, a gente teve geada, a gente tem uma política, né, muito polarizada. Então realmente a gente nota que a inflação ela vem muito forte no Brasil, é uma inflação crescente. O governo vem aumentando a Selic, né, a taxa de juros. O governo usa o aumento da taxa de juros para segurar a inflação. Mas quanto mais você aumenta a taxa de juros, menos pessoas vão buscar crédito, né? Porque o crédito vai ficando mais caro. Então realmente, pessoal, é um processo inflacionário que promove, né, o trancamento da nossa economia, ou seja, a roda da economia não gira, o povo não gasta, o povo não compra, o comércio não vende, e isso vai gerando um processo inflacionário muito alto, fazendo com que a miséria e a pobreza
ela cresça muito no Brasil. Então assim é um paradoxo, né, pessoal? É uma coisa extremamente violenta e que o programa Bora Viver vem trazer isso à tona, né? Porque quanto mais o povo sofre, mais o governo arrecada. Numa visão mais geral, é isso aí que está acontecendo hoje no Brasil. Enquanto a inflação ela vem crescendo, o que quer dizer isso? Quando a inflação ela sobe o preço da gasolina, sobe o gás de cozinha, sobe a energia elétrica, sobe o alimento, sobe todos os produtos, né? Então, quando sobe os produtos, o povo cada vez se aperta mais, o povo cada vez sofre mais. Então o povo vai tendo que cortar seus gastos, vai tendo que reduzir seus gastos. Então muita gente comia 3 vezes por dia, passa a comer 2 vezes por dia. Muita gente que comia 2 vezes por dia, passa a comer 1 vez por dia só. E muita gente que comia só 1 vez por dia está passando fome. Hoje a fome ela dominou o Brasil, né? Hoje a gente está vendo aí filas enormes na fila do osso, né? O pessoal vai na fila do osso para tentar arrumar um pedacinho de carne, para tentar jogar dentro da panela e se alimentar. Então a gente está vendo aí muita gente vivendo de doação de cesta básica. A gente está vendo aí uma pobreza crescente no Brasil, né? Uma miserabilidade muito grande no país. E por outro lado o governo cada vez arrecada mais, né? Quanto mais o povo se arrebenta, mais o governo arrecada, por causa da inflação, por causa da elevação dos preços. Então pessoal, esse aí é o recado do vídeo de hoje, né? Dizendo que realmente o nosso PIB caiu, a indústria está faltando peça, a indústria está andando de lado, falta muita peça, então a indústria não produz tanto. Os serviços começaram a reabrir agora com a nova variante Ômicron, já estão falando em fechamento de novo. Então os serviços eles reabriram com uma inflação muito alta, a energia muito cara, o gás de cozinha, né, que é a base dos restaurantes, dos hotéis, dos bares, né. Então a comida está mais cara, então o preço da refeição ela chegou mais caro para o cliente na ponta final, né? E quanto maior é o preço do produto, mais o governo arrecada. Então são coisas distintas, né? É isso que o vídeo de hoje vem retratar para os ouvintes, né, do programa Bora Viver, para os inscritos e para todos aqueles que tiverem a oportunidade de ver o vídeo, que muito embora o PIB brasileiro caiu, a arrecadação do governo ela aumenta. A arrecadação do governo ela é crescente, porque a arrecadação ela depende do preço do produto. Então mesmo que o produto interno bruto do país ele tenha caído, mas os preços na ponta, né, os preços que chegam para o consumidor, ele subiu. Então a gente está vendo aí o preço dos produtos dobrarem de preço. Quando o preço do produto dobra, a arrecadação do governo ela dobra também. Então a gente está vendo aí que o governo ele deveria ter retirado o imposto do remédio, né? Ele deveria ter retirado o imposto da cesta básica, ele deveria ter retirado o imposto da energia elétrica e não fez. Muito pelo contrário, teve muitos estados aí que muitas vezes aumentaram até a sua carga tributária. Isso faz com que a arrecadação do governo ela aumente cada vez mais e a pobreza, por outro lado, ela aumenta. Então, quanto mais fica difícil para o povo poder comprar os produtos, porque a inflação é muito alta, o preço está muito alto, mais o governo arrecada. Então é uma coisa paradoxa, né? Que a gente precisa ressaltar, e esse vídeo tem essa finalidade, né? O pessoal fala, o PIB caiu, o governo arrecadou menos. Não, muito pelo contrário. O PIB realmente caiu. Nós tivemos aí uma pandemia, né? Que fechou muitas pessoas em casa. Então o setor de serviço foi um do que mais sofreu. Setor de eventos, bares, restaurantes, transporte, né? Com o fechamento da economia. Mas outros setores, eles continuam funcionando, né? E isso vem mantendo a arrecadação do governo, e isso veio mantendo o PIB também. Então quem segurou a pandemia, em quase toda a pandemia, foi a agricultura, né? A agricultura não parou, os mercados não pararam de vender. Então o agronegócio brasileiro segurou o PIB, né? No meio da pandemia. Só que agora nesse ano de 2021, a gente teve uma seca muito grande, uma geada muito grande, a gente teve uma inflação muito alta, um dólar muito alto. Então o custo de produção da agricultura ele subiu bastante.
né? Hoje você vai, a agricultura usa muita energia, está muito cara, né? A agricultura usa muito óleo diesel, gasolina, né? Etanol, querosene, isso aí está muito caro. Então o custo de produção da agricultura subiu bastante, associado a uma redução de produção de 30%, né, devido à seca e mais as perdas causadas pela geada, causou um PIB negativo de 8% nesse último trimestre, né, no setor agrícola. E isso aí puxou o nosso PIB para a recessão técnica, né, porque fechou os 2 trimestres consecutivos de PIB negativo, mas por outro lado a arrecadação vem subindo, porque o preço do produto subiu. A agricultura produz menos, aí o preço sobe, o consumidor ele paga mais caro, o governo arrecada mais. Então quanto mais difícil fica a situação do povo, mais o governo arrecada, né? E a gente está vendo aí, né, pessoal, que a inflação ela já passou 2 dígitos, a gente está sofrendo um processo inflacionário muito forte no Brasil, contudo o governo vem aumentando os juros, mas a inflação não para, a inflação não deixa de crescer. Então realmente é uma situação econômica bastante preocupante. A economia brasileira ela está estagnada, a roda da economia não gira, né? O povo tem que ter dinheiro no bolso para ir para o comércio gastar, para o dinheiro circular, né? O povo tem que ter dinheiro para comprar, para gastar, para a roda da economia girar. E o povo tá muita gente vivendo de reserva, tem uma grande quantidade de brasileiros desempregados, né? O pessoal fala em 15 milhões aí, mas a conta é muito maior, né? Tem muita gente que nem procurar emprego não foi mais, porque o desalento, né, já tomou conta das pessoas. Uma pobreza crescente, uma miserabilidade muito grande no Brasil e por outro lado o governo cada vez arrecadando mais. Então pessoal, o vídeo de hoje tem essa finalidade, né, de separar as duas coisas, né? Você não pode olhar o PIB, né, como produto interno bruto, como somatório de todas as riquezas do Brasil. E a arrecadação é outra coisa. A arrecadação é o imposto que o governo cobra do povo brasileiro. Então o povo brasileiro do Brasil é um país de que mais paga impostos, né? A nossa carga tributária é altíssima e o retorno dos produtos, dos serviços prestados pelo governo, ele é precário. A gente tem índices de corrupção muito grande no Brasil. Então tem muita corrupção, muito dinheiro público, muita mordomia no setor público. E isso, né, o povo brasileiro já não está aguentando mais essa carga tributária muito alta e esse retorno muito precário do serviço, com tanta mordomia no país, né, com tanta mordomia da classe política, com tanta mordomia do judiciário, do legislativo, né, do executivo, do judiciário, do legislativo, e o povo na fila do osso, né, cada vez mais difícil de comprar o arroz com feijão, que é a alimentação básica do povo brasileiro. A gente está vendo metade do povo brasileiro, né, 50% das famílias brasileiras estão cozinhando na lenha, porque não tem dinheiro para comprar um bujão de gás. O bujão de gás aí já arrebatou os R$100, né, já passou de longe o valor de R$100, levando metade das famílias brasileiras a cozinharem na lenha. Enquanto isso, o governo cada vez arrecada mais, porque o governo, a arrecadação, ela depende do preço final do produto. Como a inflação está muito alta, a gente vê o preço subindo todo dia. Toda semana sobe a gasolina, toda semana sobe, né? A gente está vendo as coisas subindo de preço aí direto, pessoal. Não é só o arroz com feijão, não, é tudo. Tudo está mais caro. E quando tudo está mais caro, a arrecadação do governo, ela cada vez aumenta mais. Então é isso aí, pessoal. São duas coisas distintas, né, que a gente precisa ter bem claro na hora que a gente analisa os dados que são apresentados, né, pelo governo. Realmente o PIB caiu, mas a arrecadação do governo cada vez ela cresce mais. A gente está vendo aí os estados cada vez arrecadando mais. A gente está vendo aí muitos estados, né, o povo vivendo em situação de miséria e o governo cada vez arrecadando mais. A gente vê esses políticos aí só falando em eleição e o povo brasileiro na fila do osso, né, na sopa de osso. Essa que é a situação do país. Os políticos votando fundo, né, eleitoral, né, de 6 bilhões e o povo na fila do osso. Os políticos aí faturando alto, né, e o povo na fila do osso. A gente vê muita mordomia no governo e o povo na fila do osso.
Então, quanto mais o povo se arrebenta, mais o governo arrecada. Quanto mais a situação do povo fica difícil, mais o governo arrecada. Quanto mais sobe a gasolina, mais o governo arrecada. Quanto mais sobe o arroz com feijão, mais o governo arrecada. Então, no meio dessa pandemia aí, o governo vem arrecadando alto, vem arrecadando forte e o povo cada vez mais na miséria. Esse aí que é o detalhe. Esse aí que é o ponto, né? Que o governo, ele cobra muito imposto, presta um péssimo serviço, o povo cada vez vivendo na pobreza, a miserabilidade no país cada vez aumentando e, por outro lado, o governo cada vez arrecadando mais. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Brasil, PIB cai, mas a arrecadação do governo sobe. Clica lá no canal, nós temos uma playlist chamada Economia Brasil Mundo. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos retratando as questões econômicas do Brasil e do mundo. Enquanto o povo vai para a fila do osso, o governo fatura alto na arrecadação. Enquanto o povo está indo viver nas ruas e na miséria, cada vez o governo arrecada mais. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.